Hamilton Assis é o candidato da coligação Frente Capital da Resistência. Nascido em Salvador, Hamilton Assis tem 47 anos e é pedagogo. Foi diretor da CUT na Bahia e da Federação de Bairros de Salvador. É um dos líderes do movimento negro no estado. Em 2010, Hamilton Assis foi candidato a vice-presidente na chapa de Plínio Arruda. Agora é a vez do candidato Hamilton Assis, da Frente Capital da Resistência. Candidato, lembrando mais uma vez que o senhor tem 1 minuto e meio e a pergunta é, na opinião do senhor, qual o principal problema da capital baiana e como o senhor pretende resolvê-lo? Boa noite, candidato. Boa noite, Cassimiro. Boa noite, telespectador. Para nós, o principal problema dessa cidade é o controle dos esquemas privados que nós já denunciamos como máfia que controla a máquina pública. Nós precisamos dar um fim nisso. E é por isso que nós somos candidatos. Moro há 49 anos na periferia dessa cidade, sofro na pele, sofremos com o nosso povo na pele todas as mazelas que essa cidade, que os governantes anteriores provocaram, mas, no entanto, nós não temos ainda uma prefeitura que resolva e que atenda os nossos interesses. Por quê? Porque ela está submetida aos esquemas privados. E são esses esquemas privados que se articulam desde o início das campanhas, principalmente com o financiamento das campanhas. E nós queremos dizer aqui que esses esquemas levam a problemas como o que nós estamos enfrentando aqui, de um julgamento no TSE, da questão do mensalão, que isso é fundamental para a gente entender. Porque nós vamos fazer um desafio aqui para que todos os candidatos possam mostrar suas contas, as suas contas de campanha, saber quem estão financiando essas campanhas, porque para a gente, no segundo momento, o que é que vai acontecer? Sempre são essas empresas, geralmente, que financiam essas campanhas, que vão dar as cartas na prefeitura. Isso é a máfia do lixo, que recebe mais recursos do que o dinheiro do Fundeb, que é destinado à educação. Isso é a máfia da especulação imobiliária. Próximo candidato, com as considerações finais, é o candidato Hamilton Assis, da coligação Frente Capital da Resistência. 1 minuto e meio, candidato. Pois é. Vocês que estão nos ouvindo até essa hora da noite, gostaria de agradecer, a sua participação e dizer uma coisa importante para a nossa cidade. Dizer que essa cidade precisa ser governada por alguém que está olhando da periferia para o centro. Até agora, nós fomos governados do centro para a periferia e na periferia não chegou nada. Portanto, eleitor, você é fundamental nesse processo. A sua participação popular, não só durante o processo eleitoral, mas também depois no nosso governo, será fundamental para a gente desprivatizar essa cidade. Porque o que nós vimos e observamos aqui é que nenhum dos candidatos que se apresentaram aqui, todos eles foram e participaram do governo João Henrique ou ajudaram a eleger. Ou seja, em certa medida, todos são responsáveis pelo caos da nossa cidade. Queremos dizer também para você, eleitor, que o desafio que nós fizemos aqui, de que os candidatos apresentem as suas contas e quem está financiando as suas campanhas antes das eleições, é fundamental para que você saiba e não assine um cheque em branco. Você não assine um cheque em branco e só vai descobrir depois o que aconteceu, depois desse cidadão eleito. Você é responsável, você precisa pensar. Podemos democratizar essa cidade, desprivatizando essa cidade, tirando essa cidade das mãos das máfias, mas, sobretudo, você gerindo essa cidade, participando e decidindo junto conosco. Boa noite, candidato. Com a avaliação que o senhor faz desse encontro que também esquentou em alguns momentos, né? Isso, o debate foi importante e ele é sempre importante porque ele é esclarecedor, ajuda a gente a elucidar algumas questões, mas nós estamos percebendo uma certa pasteurização das ideias que os candidatos estão apresentando. No fundamental, nós colocamos algumas questões que precisamos tocar na ferida, que é a desprivatização da prefeitura, está aí a questão da terceirização, poucos falaram em novos concursos públicos e nem tocaram nesse assunto, e sem falar dos interesses mais diversos das máfias que a gente vem denunciando, que se apropria dos recursos públicos e que submete a prefeitura aos seus interesses. Portanto, eu acho que o debate foi bom, foi interessante, foi elucidativo, mas a gente precisa continuar aprofundando esse debate, porque você, eleitor, vai ser fundamental para decidir os rumos da nossa cidade.
Os candidatos todos, como nós demonstramos, não aceitaram e nem falaram sobre o desafio que nós fizemos de abrir as suas contas de campanha já antes das eleições, para que o nosso povo saiba quem estão financiando as suas campanhas. Todos os candidatos são responsáveis pelo caos que a nossa cidade está passando, inclusive o senhor Mário Kertes, que insiste em dizer que não teve nada a ver com isso, que não estava na administração, mas ele estava e apoiou o senhor João Henrique, inclusive no último debate que esteve na Aratu, quando ele mesmo, em quase briga com o Embaçaí, para garantir o apoio ao João Henrique. Porque foi a única coligação que conseguiu desmascarar todas as outras candidaturas. Dizer para o povo soteropolitano que o programa do PT, do DEM e do PMDB é o mesmo programa que foi executado nos 8 anos da gestão de João Henrique. Isso é muito importante porque a Frente Capital da Resistência é a única coligação que não engana o povo e está falando a verdade. As máscaras mais uma vez caíram e nós achamos que nós fomos muito vitoriosos e principalmente o povo de Salvador foi muito vitorioso porque teve um debate que elucidou um conjunto de questões e que vai servir realmente como instrumento de reflexão crítica para que o nosso povo dê esse voto consciente no 50, em Hamilton Assis, em Nise, e que inicie uma nova história na nossa cidade. E mais uma vez estamos na resistência com uma proposta real e tocando o dedo na ferida para transformar verdadeiramente Salvador com a base popular, com o Congresso da cidade, com a população decidindo verdadeiramente os rumos de nossa capital. Salvador precisa de um choque de poder. Salvador precisa descentralizar o poder. Salvador precisa entregar o poder nas mãos do seu povo. Por isso precisamos de Hamilton Assis. Por isso precisamos do PSOL. Por isso precisamos do PSTU. Por isso precisamos do PCB. Por isso precisamos dar o poder ao povo de Salvador. Hamilton 50, Salvador de corpo e alma. Resistência pra valer, Salvador de corpo e alma. Resistência pra valer.